Realmente se faz uma crítica, né, muito severa em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente ouve, inclusive, de professores, e aí esse é um cuidado que vocês terão que ter, né? A gente ouve de professores que o Estatuto só serve para proteger bandido. Na verdade, tem toda uma trajetória, tem um histórico do motivo pelo qual o Estatuto foi constituído, porque ele foi aprovado, foi uma trajetória de muitas lutas, e por conta da exploração do trabalho infantil, do nível de violência que as crianças sofriam, e não era só no âmbito da família, sofriam violências de várias formas, tanto no âmbito familiar quanto fora. Então foram tantas situações de completa violência desumana às crianças e adolescentes que houve a constituição do ECA. Então, lá também tem as penalidades para adolescentes que cometem qualquer infração, que a gente chama adolescentes em conflito com a lei, por exemplo. E existe no Estatuto da Criança e do Adolescente as medidas socioeducativas, né? Por que é socioeducativas? Porque a intenção não é deixar o adolescente preso, a exemplo do adulto, né, sem nenhum tipo de orientação e formação, que a proposta é que ele participe de um conjunto de atividades de desenvolvimento, por isso que chama-se medidas socioeducativas, de modo que ele, ao sair, ele não seja inserido novamente no mundo da droga, no mundo do tráfico, né, da prostituição e de outras situações. Então, mas sobretudo em relação à medida que ele comete um ato infracional. Só que o que é que acontece? Para vocês entenderem e terem clareza disso. Na maioria das instituições que tem como objetivo trabalhar para atuar na recuperação desse adolescente, o que que ocorre? Exatamente a falta de infraestrutura, a falta de equipe, né, técnica não só preparada, mas também suficiente para lidar com esse público. Além disso, as instituições elas não estão equiparadas com aquilo que prevê na lei. Dessa forma, dá uma certa impressão de que o adolescente ele pode cometer crimes, ele pode matar pessoas e não ter nenhum tipo de penalidade. Mas no Estatuto prevê, a questão é que o modo como está previsto, as diretrizes e a legislação que prevê como deve ser o trabalho de atenção ao adolescente que comete algum tipo de ato infracional não está de acordo com o previsto. E, consequentemente, com isso, o que ocorre? A população acaba se voltando contra não só o adolescente, mas contra a família e até mesmo em relação à política e à legislação que protege e garante direitos, porque não é a questão de garantir só um único direito, mas é que garante todos os outros direitos, a educação, a saúde, a alimentação e dentre outros elementos que estão garantidos na Constituição Federal e especificados e detalhados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses pontos são importantes nós aprendermos, porque quando a gente não entende esse cenário, não entende essa contextualização, o que acontece? Nós podemos, inclusive enquanto professores, cometer qualquer uma dessas infrações, ou de preconceito, ou de desvalorização, para fazer com que o adolescente passe por uma situação de bullying, situação vexatória. Então, tem várias coisas que podem acontecer e nós, inclusive, respondermos judicialmente em relação a isso. Por isso que é bom nós entendermos esse cenário, esse contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente.